E voltamos com o Show Business. Ele comanda a líder da marca de artigos esportivos no Brasil, sendo praticamente 80% do mercado de artigos para esportes aquáticos por aqui. Nós vamos receber neste bloco o executivo Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo no Brasil. Roberto, obrigado pela presença. Obrigado você, Bruno, pela oportunidade aqui de poder compartilhar um pouco da nossa história. Olha só, Roberto, vende-se mais uma empresa como a sua quando a gente está num ano aí com um evento do porte dos Jogos Olímpicos de Paris, que vai começar daqui a alguns dias já? Tá aí, Jana. Eu costumo dizer que a oportunidade sempre bate à nossa porta, mas ela não gira a maçaneta. E de forma prática, no ano olímpico, sem dúvida nenhuma, existe um impulsionamento do mercado. São vários fatores. Acho que a gente está num momento muito propício para dizer isso, porque você tem um ano olímpico, sem dúvida nenhuma, as Olimpíadas impulsionam a prática esportiva. Eu costumo dizer que nós temos a sorte, como um dos players, né, como uma marca de artigos esportivos, de trabalhar num mercado onde você não fala só com a razão, você fala com a emoção, né? Nós temos fãs. Muito conectado com o esporte. E aí você tem um evento de proporções globais como a Olimpíada, sem dúvida nenhuma, você acaba, como marca, atraindo o teu consumidor atual que já pratica alguma atividade física, talvez se interesse ou se emocione com esse evento olímpico e comece a praticar uma nova modalidade. Daí você tem uma das veias de crescimento. E você tem na outra mão aquela pessoa que talvez esteja mais encostada no sofá e que também se impulsiona a levantar do sofá e iniciar uma prática esportiva. Você também tem a veia do crescimento, mas voltando à questão da porta, a Olimpíada, assim como um dos perfis da exigência, assim, um dos perfis na qual a geração atual, né, nós estamos numa fase de transição, falando de gerações economicamente ativas ou consumidoras, saindo da geração Z, iniciando aí a jornada da geração alfa. Uma das heranças que a geração Z, sem dúvida nenhuma, vai deixar para o mercado, além da questão de tecnologia, dessa questão de velocidade, né? Eu falo que a geração que não tem paciência para nada, né? É muita pressa o tempo inteiro. Mas voltando à nossa questão, essa é uma geração que exige demais e que está muito conectada a questões ligadas à saúde e ao meio ambiente. Então, quando eu junto a tendência dessa geração Z, da nossa geração atual, com um ano olímpico, isso são fatores macro que impulsionam a todos, não somente a Speedo, ao mercado. E aí cabe a nós girarmos a maçaneta e com as nossas estratégias nos diferenciarmos para atingirmos o resultado que a gente pretende. Mas você entrou falando aí de uma geração mais jovem. Hoje o perfil do público de vocês, qual que é o perfil? Eu vou te dizer, quando a gente fala de perfil é muito complicado, porque mesmo no país do futebol, o primeiro esporte da criança é a natação, na grande maioria. Exatamente. E a gente luta todos os dias para que a primeira marca seja a Speedo. Então, muito em cima disso, eu falo que hoje a gente atua com as crianças dos 3 meses de idade. Eu, particularmente, abrindo um parênteses, coloquei meus 3 filhos, arremessei eles na piscina com 3 meses de idade. Então, a gente vai dos 3 meses às crianças de 99 anos, né? Então, você tem aquela terceira idade cada vez mais jovem, preocupada com a saúde, na hidroginástica, na caminhada, mas basicamente hoje o nosso público principal, nosso público-alvo, em termos de idade, do ponto de vista de consumo, ele vai da faixa dos 17 aos 45. Só que você tem antes e depois, e a questão é muito mais não só a idade, mas o comportamento desse nosso público. Porque hoje o cara mais novo está mirando cada vez mais no experiente, né? Está olhando para cima, né? Quer dizer, em termos de idade, em termos de comportamento e de hábitos de consumo, prática esportiva.
E cada vez mais a gente vê a questão vamos dizer aí, dos 45 anos no topo, né, da nossa idade, como eu falei, 17 a 45, você vê um cara com 45 e até muito mais do que 45, cada vez mais jovem. Né, cada com vez atitudes mais jovens, e o brasileiro... uma conscientização maior. E o brasileiro, ele tem se exercitado mais? Olha... Vocês estão há 46 anos no Brasil. Sim. Você está no comando da empresa há 10 anos. Exatamente. O que mudou nesse período aí? Porque eu imagino, quando você entrou, você pode falar dos 10 anos, mas você sabe o que aconteceu nessas mais de 4 décadas no país, né? Teve muita mudança no mercado, né? Sem dúvida nenhuma. Teve muita mudança do ponto de vista operacional, de tendência do varejo, mas como a gente disse, essa é uma geração... eu costumo dizer que cabe a cada um olhar. Se a gente olhar para esse copo aqui, nós vamos ver ele ou meio cheio ou meio vazio, né? E se a gente olhar, existe uma oportunidade gigantesca no Brasil, porque hoje a gente ainda tem um número muito reduzido de praticantes com frequência de qualquer atividade esportiva, né? Quer dizer, vamos tirar de lado o sedentário, vamos tirar de lado a questão da prática profissional, falando do consumidor do dia a dia, a gente ainda tem muito espaço para crescer, mas eu acredito que na última década foi a década onde mais se evoluiu, onde o brasileiro mais se adequou a práticas saudáveis, não só relacionadas à prática esportiva, que é uma forma de se manter mais saudável, mas de maneira geral a esse guarda-chuva hoje que tanto se fala do ESG, né? Então é um misto de sustentabilidade do planeta, do mundo, do meio ambiente em que a gente vive e do próprio corpo. Então esse número tem crescido muito, né? Quer dizer, o Brasil tem crescido no número de adeptos à prática esportiva a cada ano. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Você já declarou que o varejo no Brasil não é para amadores. Por quê? Eu acho que, assim, por essência, talvez a premissa básica para o varejista brasileiro é ser resiliente, né? Quer dizer, é consequência do mercado. A gente tem um mercado... eu falo que a gente surfa em mares revoltos, né? Quer dizer, altos e baixos, se a gente pegar o movimento de uma onda. Por dois lados, se a gente olhar o perfil histórico, econômico e político do Brasil, a gente tem momentos positivos, negativos, e isso é normal e não vai mudar. O que mudam são as razões pela qual o mercado está em alta e está em baixa. Hoje eu acredito que a gente está num período onde o mercado está... Eu vejo muita perspectiva, nós estamos crescendo, né? Quer dizer, esse ano, voltando à questão da Olimpíada, a gente tem uma projeção de crescimento de 30%, mas isso é o seu negócio, né? O nosso negócio. É. Sim. Eu quero ver o varejo brasileiro. Varejo de maneira geral? De maneira geral. Cara, eu te diria que as dificuldades e os desafios são os mesmos, né? Ele é muito complexo do ponto de vista, se a gente olhar a cadeia de suprimento, ele é muito sensível, né? Veja hoje, a gente tem uma situação onde a gente está com o dólar, né? Vamos falar de hoje. A gente tem um dólar alto, instável, mais alto. Isso impacta numa inflação alta. Consequentemente, toda a cadeia por trás do varejo, ela fica mais custosa, mais onerosa. Então você tem junto a isso, você tem uma complexidade do ponto de vista tributário e um Brasil que naturalmente, pela grandiosidade dele, né, pela questão de tamanho, são 4 Brasis, a gente brinca, né? Então, para você conseguir se adaptar do ponto de vista de operação e de perfil de mercado, você tem 4 grandes regiões macro, se a gente dividir em norte, sul, leste e oeste, que é muito complexa. E atrelado a isso, você tem cada geração que vem vindo, a gente falou há pouco, mas essas gerações que estão vindo, elas estão cada vez mais ágeis, seja no positivo, seja no negativo. O que eu quero dizer com isso? A gente falou há pouco que é uma geração Z, que é uma geração que tem muito acesso à informação, é uma geração que está sem paciência, que tem acesso a tudo aqui
É isso que eu ia perguntar, porque eu faço essa pergunta para muitos executivos que passam aqui no show business e comandam empresas com muitos funcionários. O que é melhor e o pior dessa nova geração que está entrando no mercado de trabalho? Eu não te diria que tem pior, tem ponto melhor, porque é uma geração, sem dúvida nenhuma, que faz com que as marcas e as empresas se reinventem a cada dia. E aí, quando a gente fala em reinvenção, não tem como você se reinventar na velocidade que essa geração atual exige, se você, enquanto marca ou enquanto corporação, em primeiro, você só consegue se reinventar se você se conhecer, concorda? Você não consegue mudar ou transformar algo que você não conheça. Então, ponto número 1, essa geração está fazendo com que as empresas e marcas parem, olhem para dentro e tenham a certeza de que elas têm que conhecer muito bem o que elas entregam para o mercado, a conexão entre marca e consumidor final, seja produto, seja serviço. Então esse é o ponto número 1. Com isso, eu falo que a gente surfa muito bem essa onda da geração atual. Por isso que eu falo que só tem pontos positivos, porque a geração atual está exigindo cada vez mais das marcas, né? O poder mudou um pouco de mão. Antigamente, quando a gente falava, vamos voltar bastante tempo, vamos falar da era industrial, revolução industrial, a gente falava de produto e preço. Era uma coisa muito mais commodity e onde a força estava na indústria. Hoje eu vou te falar que é uma geração que produto e preço, claro que importa se a gente olhar no dia a dia. Mas tem muitos outros pontos. Nós estamos falando de marca e de posicionamento, basicamente marca. Então com isso a gente leva uma grande vantagem, porque eu já herdei essa herança e a gente traz isso até hoje. Ou seja, a Speedo no Brasil tem historicamente um movimento de investir cerca de 10 a 12% do resultado da companhia em pesquisa e desenvolvimento, voltada para o hábito do consumidor. Então essa geração faz com que a gente se reinvente. É evidente que outras empresas dos mais variados setores têm uma área ali de pesquisa para saber como é que está indo, em que rumo está indo a sociedade, o que as pessoas estão buscando. Dessa área de pesquisa que vocês têm dentro da empresa, o que está vindo aí de novo? O que vocês identificam? Dia de hoje, viu, Roberto? Vamos lá, vamos tirar alguns exemplos muito frescos. Isso. Da cartola aqui. Estamos num ano olímpico e graças a esse nosso trabalho de pesquisa e desenvolvimento constante, e que não vai parar nunca, né? Quer dizer, essa é uma veia da marca que é ad eterna, a gente consegue entender e captar a essência, quer dizer, o que o consumidor precisa, né? Como é que ele vê a marca, o que ele espera em termos de atitude e de conexão com a marca. E a gente não pode deixar de lembrar que hoje somos uma marca de grande porte, que detém 80% de share do mercado de artigos esportivos aquáticos. Então você toma uma proporção enquanto companhia num determinado momento que muitas vezes tem um ponto negativo, um revés, no sentido de você não poder se mexer na velocidade que o teu consumidor exige. O que a gente fez recentemente e lançamos agora, propositalmente, num ano olímpico, nós criamos o Speedo Concept. O Speedo Concept, dentro da marca, dentro da companhia, ele nada mais é do que a nossa incubadora. Do que? De novas ideias? Que nos torna ágeis, sem perder o porte da corporação, que nos dá potência, que nos dá estrutura para atender o mercado. Como você falou há pouco, são mais de 4 mil clientes, né, varejistas, que a gente atende, mas essa incubadora, ela faz com que a gente consiga constantemente trazer novidades, mesmo dentro de uma estrutura de uma grande corporação. E uma das recentes novidades é uma coleção que a gente criou e ela veio de dados de pesquisa com o consumidor, com o mercado. Quer dizer, vocês já estão usando todos esses dados? Eu digo que a gente só trouxe para a vida, nesse caso, e a história se repete em outros projetos, mas nesse caso específico, a gente só trouxe para a vida, a gente só construiu um desejo,
uma percepção que a gente captou no mercado do consumidor para com a Speedo, né? Quer dizer, aquela história de ir para a rua e nos olharmos de fora, né? Às vezes santo de casa não faz milagre. E essa ideia é uma coleção que a gente criou, uma edição limitada em ano olímpico, onde a gente fez uma collab entre a marca Speedo e a nadadora, a nossa campeã olímpica, e com enormes chances novamente de medalha, de pódio, a Ana Marcela. Então foi uma coleção onde a gente transcreveu através de alguns produtos a vida dela, a história dela, que está muito conectada com as tatuagens, né? Quem a conhece ou já viu. Você vai para Paris para os Jogos? Infelizmente não. Não vai. Dessa vez não. Já tive a experiência de estar próximo de Jogos Olímpicos, é demais. Você gosta muito. Você não é um atleta, mas você gosta muito de esporte, né? Não sou atleta profissional, mas sempre pratiquei esporte, não paro. Quais esportes que você mais gosta? Cara, desde sempre eu nado, né? Tenho essa cultura da natação até por questão de saúde, né? Eu de criança tive asma e carreguei, graças a Deus a asma ficou para trás e a natação não. Meus filhos eu botei desde cedo na piscina também, então acho que a família tá dentro d'água, né? Tanto na vida profissional, no meu caso, como na pessoal. Eu, depois de um tempo, eu digo que eu sempre busco o autodesafio e é isso que eu coloco para a equipe, né? É isso que eu queria perguntar, porque você é CEO de uma grande companhia que envolve esporte. O que o esporte ajuda você, inspira você na hora de liderar, na hora de gerir uma empresa? Eu vou te dizer, um segundo hobby, um segundo esporte que eu comecei a praticar recentemente, há menos de coisa de um ano e meio, é um esporte que me mostrou que tudo é possível, que é o tênis. Então hoje eu jogo, faço aula de tênis e achava que seria impossível pelo meu perfil e porque eu tenho aí algumas lesões no ombro e hoje eu estou jogando. Mas basicamente o esporte deveria servir como lição para qualquer executivo, para qualquer empresário no Brasil ou no mundo, porque eu acho que o esporte ele está muito ligado à disciplina, à resiliência e aquela velha história que vira e mexe no dia a dia a gente fala, e é uma coisa que eu passo muito para meus filhos também, para todo o time na qual eu faço parte, que é não existe exército de um homem só. Então, no final do dia, a gente está numa era muito conectada com tecnologia, mas já diz aí, né, o recém-lançado livro do Philip Kotler, né, a extensão dos 4Ps, o livro dele trata exatamente disso, é H to H, né, quer dizer, H para H, humanos para humanos. Nós estamos vivendo uma fase muito humanizada. E quem não vive deveria começar a repensar, quer dizer, você tem tecnologia que impulsiona, mas é uma fase muito humanizada e o esporte traz muito isso, né? Quer dizer, no final do dia você tem produtos de altíssima performance, assim como a Speedo tem, mas nada seria possível e você não atinge o seu objetivo se você não tiver essa conexão humana, né? Essa humanização das coisas. Roberto, você está me falando que você, desde que você se conhece como gente, você está ligado com esporte, né? Sim. Mas como é que entrou esse lado executivo seu de você ser CEO de uma empresa? Olha, acho que foi... Você buscou isso ou veio? Ou os caminhos meio que se abriram e veio essa oportunidade para você? Eu falo que eu sou um cara desde pequeno que vive de paixão, né? O meu primeiro estágio, quando eu precisava aprender alguma coisa, eu me baseei na minha paixão, que é uma das minhas paixões e dos meus hobbies até hoje, que é música. E até hoje eu sigo isso. Então eu acho que é um pouco do acaso, mas é um pouco de fazer o que você gosta com paixão. Então, em determinadas fases da minha vida, eu fui mudando de carreira, trabalhei um pouco em música, trabalhei em outras áreas, mas sempre tive tudo com muita paixão, fiz tudo com muita paixão e sempre quis entender um pouco mais do mercado esportivo, não só do ponto de vista praticante, mas era uma coisa que me cativava demais, porque eu assistia os mais variados esportes, ou mesmo eventos olímpicos, ou Copa do Mundo,
E eu já numa fase mais adulta entendia que ali tinha um negócio maravilhoso por trás. Tinha negócio, na verdade, Sem não dúvida só nenhuma. o esporte E quando lazer. você fala não só com a razão e sim com a emoção, a gente falou, né? Hoje eu falo que a Speedo não tem clientes, ela tem fãs. Ou pelo menos é o que a gente tenta cativar nos clientes todos os dias, né? Essa relação. Agora, você teve muitos erros ao longo da sua carreira? Olha, eu vou te dizer que se eu for enumerar os erros do Roberto, como pessoa e como executivo, a gente precisava de mais uns 3, 4 programas. Mas como de você tanto não vai, assim? como você não vai me deixar, vamos enumerar aí os principais. Vamos resumir. Eu te diria que o problema não é a quantidade de erros, e sim a forma com que a gente trata, né? R são 3. Eu não vou te citar alguns erros, mas eu vou te citar talvez como eu lido com os erros e como eu tento passar para a equipe. Tá? Mas basicamente eu tenho uma visão de que quem fica para trás não é quem erra, é quem não tenta. Então é o papel do líder dentro de uma corporação direcionar o seu time, direcionar a companhia, ajudá-los nessa direção, mas de fomentar a novidade. E o risco, vamos lá, não existe crescimento sem dor. Na vida pessoal e na vida profissional. Você não consegue estar onde você quer, onde você sonha, sem uma fase de crescimento e sem esforço e sem dor. Dor nesse sentido. Por isso que eu falo, apaixone-se pelo seu problema. A solução é a consequência. Então você tem que entender o problema e buscar uma solução para esse problema, do ponto de vista de estratégia, de companhia e de marca. Mas basicamente a questão é ouse, erre, mas erre rápido, erre diferente. E a forma com que você lida com esse erro, o erro, na verdade, eu falo que é um aprendizado disfarçado. A gente tem uma das únicas certezas que nós temos que ter como executivos e empresários no mercado é que nós vamos errar, e ainda mais num mundo dinâmico como hoje. Então, fiz erros como pai em casa, fiz erros como estagiário, fiz erros como executivo, e talvez um erro e frustração do meu início de carreira foi tentar trazer a minha paixão, né, trazer o meu hobby, eu tentar ganhar a vida com um hobby que na época era música, e nada de errado com isso. Mas a minha percepção era a de fã. E eu tentei gerir o meu primeiro negócio na área de música, além do meu estágio, dessa forma. E são funções diferentes. Então talvez esse seja o meu primeiro erro, e tiveram vários outros. E eu tenho certeza que numa próxima vez que a gente tiver aqui, eu vou contar novos erros. E você hoje lida bem com os erros? Absolutamente. Não só lido bem, como eles me servem de aprendizado, e frequentemente eu me vejo citando eles na minha vida pessoal e profissional, porque o erro traz crescimento, o erro traz reconhecimento, e você se torna cada vez mais resiliente, e aí você começa a trilhar o seu caminho, sem dúvida nenhuma. Você falou que são 4.000 pontos de vendas, né, com revendedores que vocês têm pelo país, né? Posso atualizar? Já tem mais? Opa! Temos... Hoje a gente tem um número de 4.338 pontos de venda no Brasil, sem contar as 3 lojas próprias. Tá. E como é que vocês lidam com o digital? O público de vocês, ele ainda gosta de ir na loja, de falar com o atendente? Como é que é? Eu costumo dizer, né, muito baseado no que o Jeff Bezos aí da Amazon coloca, quer dizer, as empresas têm que ser, cada uma no seu nicho, no seu formato, mas têm que ser centradas no consumidor. Eu falo que o consumidor não tem sempre razão, essa é uma máxima errada. Ele é a razão de existir de qualquer empresa. Então, tendo esse foco no consumidor, eu vou te colocar 2 situações que eu acho que explicam muito bem isso, e acredito que deve ser muito parecido em outros setores. Mas pegando 2 exemplos da Speedo no Brasil. Há 5 anos atrás, se a gente pegasse o perfil dos nossos 20 maiores clientes varejistas, a grande minoria, tinha alguma coisa substancial em termos de resultado no canal digital, no online. Tirando alguns que já nasceram no digital, mas ainda assim eram infinitamente menores do que hoje. Mas era quase que irrelevante.
Estou falando dos 20 maiores clientes desses 4 mil, quase 4.500. Passados somente 5 anos dessa carteira que não mudou muito do ponto de vista de CNPJ de cliente, 70% do resultado desses mesmos clientes da marca Speedo vem do digital hoje. Quanto? 70% do resultado é muito relevante. Desses 20 clientes, obviamente que você tem altos e baixos, mas se a gente pegar o bloco, né, pegar como um todo, não vai diferir muito. E no caso da Speedo, não é uma estratégia digital ou uma estratégia para o varejo físico. Não existe o físico e o digital, existe onde o consumidor está, né? Quer dizer, hoje muito se fala no omnichannel, mas a verdade é essa. O varejo não vai morrer o físico e nascer o digital. São ciclos, são inovações e complementações. Quantas vezes hoje a gente não vê um jovem pesquisar na internet, experimentar no shopping, comprar no celular enquanto ele almoça para receber em casa? Então não tem essa. São papéis diferentes. E na própria Speedo, se a gente olhar 24 contra 23, a gente tem uma perspectiva enorme, mas já vem de números extremamente positivos. Em 2023, a marca Speedo no varejo digital, comparando o canal digital e físico, né, varejo Speedo, nós crescemos 52% no digital. É um crescimento muito relevante mesmo. Agora, você ao longo desse bloco falou muito das novas gerações, dos jovens. Todo esse seu conhecimento em relação aos jovens vem da convivência, evidentemente, dos seus 3 filhos, ou não? Sem dúvida nenhuma, eu aprendo absolutamente todo dia, né? Quer dizer, muitas vezes a gente tem papos de pai, né? O que você ensina para os teus filhos e por aí vai. E eu costumo dizer que, na verdade, quem mais me ensina são eles, né? Quer dizer, na posição de pai, muitas vezes a gente enxerga isso, mas eles não só me ensinam e me inspiram diariamente. E naturalmente, por essa vertente pessoal minha como executivo, e eu acho que foi uma das coisas que mais fez a conexão entre marca e executivo funcionarem tão bem, né, olhando aí para esses meus últimos 10 anos, é a questão de estudo, pesquisa e desenvolvimento. Eu sou um eterno estudante. Então eu estou sempre estudando e não tem como ser diferente. Assim como a marca na qual hoje eu trabalho e faço parte, tem esse DNA de pesquisa e desenvolvimento. Então eu estudo muito o hábito do consumidor e essas novas gerações. E não dá para parar, porque a hora que você chegar a uma conclusão, está chegando a nova geração, né? E dizem aí que a nova geração, a geração alfa, vai ser, em termos de população, de volume, a maior geração da história, com aproximadamente, hoje nós estamos falando de uma geração alfa de 10 a 14 anos, né? Hoje é uma geração que vai chegar a um número de economicamente ativos 2 bilhões de pessoas. Muito bem. Não tem como não entender e não trabalhar isso. E não está todo dia ali se atualizando o que esse povo todo deseja, né, Roberto? No final do dia, como a gente disse, é tudo uma questão de pessoas. A inteligência artificial, uma das tecnologias que tem vindo, ela ajuda, ela propicia, ela fomenta e ela melhora. Mas, como diria aí o Howard Schultz, né, o fundador da Starbucks, não é uma questão, não estamos num negócio de vender café para pessoas, nós estamos num negócio de pessoas. Exato. Criando experiência, e isso serve para qualquer marca, né? Muito bem, nós recebemos neste bloco Roberto Jalonetsky, CEO da Speedo no Brasil. Obrigado pela presença aqui. Obrigado você pela oportunidade, espero poder voltar em breve com mais novidades. Mais novidade, traga mais novidades. E erros, aí. Aprendizados disfarçados de erros. Exatamente, erros. Erros confessáveis e erros que você aprende toda hora, né, Roberto? Sem dúvida nenhuma. Obrigado mais uma vez.